No dia em que o Gaokao terminou, Xiaohua me puxou para dentro do bosque na frente de toda a classe. No momento em que eu estava perdido, ela inesperadamente me beijou, um aroma único de garota. Explodiu na minha boca, então ela disse com a voz embargada, Xiaoyu. Estou disposta a te dar minha fé, tudo de mim no futuro, contanto que você me prometa uma coisa. Minha vida é sua. Fui pego de surpresa por ela. Tudo isso aconteceu porque sua mãe estava doente e precisava urgentemente de 600 mil para a cirurgia, embora 600 mil para mim, um herdeiro rico e preguiçoso, seja apenas a mesada de meio mês, mas eu ainda a rejeitei sem pensar. Porque o coração da nerd iceberg Xiaohua parece ser muito precioso. É uma pena que eu não acredite no amor. Meus pais puderam se casar para o benefício da família e mantiveram um casal modelo por mais de 20 anos. Ela não tem coração? Talvez tenha, mas seus corações foram dados a pessoas de fora. Então não fale comigo sobre o coração, eu não acredito. Eu me levantei e caminhei até ela. Uma cabeça mais alto do que ela, eu podia ver claramente seus cílios trêmulos. E as lágrimas penduradas neles. Eu estendi a mão e seu corpo estremeceu. Ela fechou os olhos inconscientemente. Minha mão apenas tocou levemente sua testa. Bai Ningbin ficou atordoada, abriu os olhos e olhou para mim vagamente. Retirei minha mão. Olhando nos olhos de Bai Ningbin, cada palavra, Bai Ningbin. Entenda, você espera que eu seja um canalha que se aproveita das pessoas em perigo agora? Ou você espera que eu seja uma boa pessoa e tenha pena de você? Ela ficou completamente confusa. Olhando para mim sem expressão, seu cérebro obviamente já estava travado, mas eu sou muito paciente. Apenas olhando para ela assim. Finalmente, ela reagiu e seus ombros tensos desabaram instantaneamente. Bai Ningbin disse com um toque de humildade em seu ataque, sua voz era fraca como um mosquito. Me ajude, por favor. Eu balancei a cabeça secamente. Não, eu não sou uma filantropa. Embora eu tenha muito dinheiro, eu não gastaria em lugares desnecessários. Afinal, 600 mil seriam suficientes para eu comprar alguns cachorros tibetanos. A súplica em seus olhos instantaneamente se transformou em desespero, olhando para ela prestes a quebrar. Aquele meu pequeno prazer perverso também se dissipou, o vento da flor virou, mas... Embora eu não queira ser uma pessoa má ou uma pessoa boa, podemos ser um homem de negócios. Lembro que suas notas são boas, você será um investimento promissor no futuro, então posso te emprestar dinheiro. Como um investimento pessoal, 600 mil, posso transferir para você agora. Em seus olhos, um choque inacreditável de alegria explodiu instantaneamente, mas eu tenho uma condição. Você tem que me devolver 1 milhão daqui a 10 anos, os juros não são altos, não deve ser difícil para você. Ao mesmo tempo, você deve ser aprovado em Qingei no Gaokao em 1 mês, este é o seu potencial de reembolso. Primeiro passo de prova, também é a cláusula de controle de risco deste investimento. Ela parecia ter agarrado a última tábua de salvação, acenou com a cabeça pesadamente imediatamente, com medo de que eu me arrependesse. Deixei meu número de telefone para ela, virei-me e fui embora, muito preguiçoso para ver qual era a sua expressão. Saindo do pequeno bosque, o sol brilhava sobre meu corpo calorosamente. Na verdade, eu nunca me importei. Se ela pagaria o dinheiro ou não, 600 mil não é nada para mim. As cláusulas do contrato são todas para estranhos ouvirem. Caso contrário, qualquer um viria me pedir dinheiro emprestado, não importa quanto dinheiro eu tenha, não posso suportar esse tipo de gasto. Pegue 600 mil para comprar uma sensação de autossatisfação por ter feito uma boa ação hoje, e aproveite para admirar de perto a aparência embaraçosa da piada. Isso não é uma grande perda. Depois de conversar com o advogado, marquei um horário e um local, e encaminhei o contrato para Bai Ningbin. Este assunto está resolvido. Eu dei um passo em direção ao meu propósito original, encontrei a sala de atividades do clube. Através da janela, você pode ver a cena dentro. Minha amada de infância, Liu Huyan, está conversando calorosamente com um jovem com aparência de gangster. A família Liu e minha família são amigas de longa data, com estreitas relações comerciais, então eu e Liu Huyan também somos considerados amigos de infância. Isso está tudo bem, o principal é a irmã de Liu Huyan, Liu Qingchu. Uma verdadeira filha do céu em todos os sentidos, bonita e com pulso firme. O principal é que ela é muito boa comigo, cada mesada que ela me dá começa com milhões. Isso é simplesmente uma máquina de caixa eletrônico ambulante para alguém como eu, que vive para comer e esperar a morte. Além disso, Liu Qingchu está prestes a realizar um noivado com meu irmão mais velho hipócrita. No futuro, ela será minha cunhada oficial. Quanto mais próximos, mais garantida será minha vida rica e desordenada. Mais recentemente, Liu Huyan por causa de um gangster. Quando a Shuji, da escola Liu Deqin, me perguntou sobre a situação das minhas notas, que caíram do topo para o meio da turma. Eu soube que tinha que cuidar disso. Afinal, se aceito o dinheiro das pessoas, tenho que ajudá-las a fazer alguma coisa.
Antes mesmo de abrir a porta, esbarrei em um garoto que saía correndo. Ele cambaleou para trás 2 vezes. Com os olhos cheios de humilhação e ressentimento. Eu o reconheci. Acho que era um estudante pobre que Liu Huiyan costumava patrocinar. As notas dele eram muito boas, e ele era uma pessoa honesta. Vendo essa expressão, provavelmente estou apaixonado pelo meu benfeitor, mas o benfeitor está apaixonado por um drama de sofrimento com um bandido? Balancei a cabeça. Estava um pouco divertido. O garoto ainda é muito jovem. Para nós, filhos de ricos, dar dinheiro para fazer as coisas é muitas vezes apenas um hábito. Uma forma de exibir nosso status, não significa que somos pessoas boas em tudo. Se você realmente quer ser grato, esforce-se para subir e retribuir com benefícios. Isso é o que chamamos de relacionamento. Insistir em adicionar emoção é pedir para sofrer. Ignorei-o e abri silenciosamente a porta entreaberta do departamento de clínica médica. Liu Huiyan estava conversando com Tang Long, rindo histericamente. Ao me ver, o sorriso de Liu Huiyan congelou em seu rosto. Ela franziu a testa imediatamente, com os olhos cheios de cautela e impaciência. Jian Xiaoyu, o que você veio fazer aqui? Você também veio me persuadir a terminar com a Long? Eu te digo, não perca seu tempo. Você é um jovem mestre inútil da família Jian, que nem consegue cuidar da própria vida. Que direito você tem de me controlar? Eu não fiquei bravo, até quis rir um pouco. Eu não vou te controlar. Estou apenas curioso. Como uma garota obediente da família Liu, que sempre seguiu as regras. De repente gostou tanto desse tipo? Liu Huiyan aumentou o tom, com desdém. O que você entende? A Long é diferente de vocês, filhos de ricos hipócritas. Ele vive de forma autêntica, vive livre. Ela agarrou o braço de Tang Long, com um tipo de adoração quase fanática no rosto. Isso é o que chamamos de viver, sua vida metódica. É o que chamamos de chata, é o que chamamos de desperdício de vida. Dizendo isso, ela também direcionou o ataque para mim, especialmente você, Jian Xiaoyu, que não consegue estudar bem, nem consegue se divertir. Além de ser um membro da família Jian, o que mais você tem? Você é um completo inútil. Eu balancei a cabeça, como se tivesse percebido algo. Entendido, a brisa da juventude passou. Liu Huiyan provavelmente pensou que eu tinha sido convencido por ele. Um olhar presunçoso apareceu em seu rosto. Tang Long também esticou o peito. Minha expressão não estava mais tão apavorada. No segundo seguinte, eu olhei para Liu Huiyan de cima para baixo. Você está acordado? Ele foi forçado a dar um passo para trás pelo meu olhar. Tang Long no chão ainda estava gemendo e minha expressão estava cheia de medo. Eu caminhei até Tang Long. Você não gosta da verdade? Você não gosta de liberdade? Venha me dizer, como você se sente agora? Livre ou não? Tang Long estava suando profusamente de dor e não conseguia dizer uma palavra. Liu Huiyan queria vir me puxar. Eu a repreendi com um olhar. Você não é muito capaz? Por que você não está falando agora? Ele tremia e não ousava soltar um peido. De repente me senti sem graça. Com essa coragem, ele ainda aprendeu a paquerar garotas. Anexando 1000 quilos, eu arrastei Liu Huiyan, que ainda estava tremendo. Fui direto para a famosa área de Sanjiao Jiuliu em Xinxi. Arrastei Liu Huiyan para fora do carro. Pressionei-a contra um beco imundo. O forte cheiro de urina e o cheiro de lixo em decomposição na parede. Cheirava mal, e Liu Huiyan vomitou no local. Apontei para alguns da entrada do beco. Estava xingando e olhando para os oligas de cabelo amarelo com frieza. Veja, esta é a brisa da juventude que você gosta. É real e livre o suficiente? Se você gosta, vou jogá-lo lá agora. Liu Huiyan ficou tão assustada que seu rosto ficou pálido. Ela agarrou meu braço com força, chorando histericamente. Eu estava errado. Jian Xiaoyu. Vamos para casa, por favor. Justamente neste momento, o canto do meu olho vislumbrou uma figura familiar. Era Tang Long. Ele estava mancando e, enquanto eu não estava prestando atenção, ele realmente veio da outra extremidade do beco. Ele escapuliu sorrateiramente. Eu estava com preguiça de perseguir esse tipo de pessoa. Não vale a pena eu fazer nada. Liu Huiyan obviamente também viu isso. O sangue em seu rosto desapareceu completamente. A última ilusão também desapareceu com a figura que fugia em pânico. Ele não estava chorando, apenas parado estupidamente. Como se sua alma tivesse sido tirada. Eu o coloquei de volta no carro. No caminho, ele não disse mais uma palavra. O carro chegou à porta da casa dos Liu. Ele abriu a porta sozinho. Saiu cambaleando, como se estivesse perdido. Eu não desci do carro e pedi diretamente ao motorista que desse a volta para casa. Naquela noite, recebi uma mensagem no meu celular. Era de Liu Qingshu. Xiaoyu, obrigada. Eu respondi com uma expressão indelicada. O assunto foi encerrado. Como esperado, nos 2 dias seguintes, a família Liu ficou calma. Ninguém veio me incomodar. Eu sabia que esse assunto definitivamente foi abafado pela futura cunhada, Liu Qingshu.
Parece que essa jogada não foi errada. Minha vida de vagabundo rico está garantida. Mas no dia seguinte, eu não consegui sorrir, porque Tang Long morreu. Acidente de carro, morte inesperada. Parece que minha futura cunhada é mais cruel do que eu imaginava. De repente, senti que essa família é um pouco assustadora. Todos usam máscaras requintadas, eliminando impiedosamente todos os obstáculos. Meu irmão mais velho, Jian Linguan, é assim. A futura cunhada, Liu Qingshu, também é assim. Só eu sou diferente, alguém que só quer viver à custa dos outros. De repente, senti um calafrio e me sentei na cama. Preciso sair daqui imediatamente. Devo me afastar imediatamente desse grupo de pessoas cruéis. Só vivendo posso continuar a viver às custas dos outros. Não me despedi de ninguém. Na manhã seguinte, desci as escadas com uma mala que já estava pronta há muito tempo. Minha mãe estava sentada na sala de estar, bebendo chá da manhã elegantemente. Ao me ver, apenas levantou levemente as pálpebras. Com um tom calmo, perguntou: onde vai? Mudar de lugar para dormir. Ela não perguntou mais nada e abaixou a cabeça para continuar lendo sua revista de economia. Meu suposto pai. Não sei onde está. Essa casa é fria como um freezer. Eu puxei a mala e saí daquela luxuosa mansão sem olhar para trás. Eu tenho um apartamento na cobertura, que comprei há muito tempo, no centro da cidade. Agora ele é útil. O apartamento é grande e vazio. A geladeira está ainda mais vazia. Dirigi até o maior supermercado perto. Preciso encher essa nova casa com comida e junk food. Empurrando o carrinho de compras, caminhei entre as prateleiras cheias de produtos. Eu era como um robô de compras, jogando as coisas no carrinho sem expressão. Quando estava passando por uma esquina, de repente parei, porque vi uma garota na esquina da área de snacks, furtivamente, colocando um saco de pão na manga. Ela parecia ser alguns anos mais nova que eu, pequena. Vestindo um uniforme escolar desbotado, parecia limpa, mas infelizmente suas mãos não eram tão limpas. Eu, sem me mover, estava encostado na prateleira, observando-a com interesse, de braços cruzados. Ela estava tendo dificuldade em enfiar o pão, a manga era muito pequena e o pão muito grande. Tentou várias vezes, ficando tão ansiosa que pequenas gotas de suor apareceram em sua testa. Finalmente pareceu perceber algo. Lentamente, levantou a cabeça e nossos olhares se encontraram no ar. Eu a observei sem dizer nada. Em 10 segundos, seu rosto ficou vermelho numa velocidade visível a olho nu. Naqueles grandes olhos, primeiro houve terror, depois pânico e, finalmente, uma ânsia intransponível. Vergonha e humilhação. Ela estava tremendo incontrolavelmente enquanto segurava o pão. Só se ouviu um estalo quando o pão caiu no chão. Ela parecia ter perdido todas as suas forças. Toda ela desabou, de cabeça baixa, querendo enterrar o rosto no chão. Sem graça. Caminhei até lá, me inclinei e peguei o saco de pão. Joguei no meu carrinho de compras, então peguei vários biscoitos e doces da prateleira ao lado. E joguei tudo no carrinho. Logo, meu carrinho de compras se transformou numa pequena montanha. Empurrei o carrinho até ela. Ela ainda estava de cabeça baixa, tensa, como se estivesse esperando o julgamento. Eu dei um toque com a ponta do pé em seus tênis desbotados. Em vez de ficar deprimida, sem dinheiro para comer, o corpo dela estremeceu. Então assentiu muito levemente. Um segundo depois, como se tivesse lembrado de algo, balançou a cabeça vigorosamente. Estou ficando um pouco impaciente. Você está acenando com a cabeça e balançando a cabeça. Seu rosto está cheio de lágrimas. Ela abriu a boca, sua garganta emitiu alguns sons indistintos e suas mãos gesticulavam desordenadamente. Eu congelei. Naquele instante, um pensamento passou pela minha cabeça. Muda. Olhando para sua aparência ansiosa e desamparada, a impaciência em meu coração se apagou instantaneamente. Eu me arrependo. Neste momento, sinto que me tornei um canalha completo. Daqueles que você quer dar um tapa na cara no meio da noite. Eu não disse mais nada. Virei-me e peguei outro carrinho de compras, colocando todos os alimentos fáceis de armazenar. Então, empurrei 2 carrinhos. E me esforcei para alcançá-la. Ela pareceu não ter reagido ainda. Não me preocupei em explicar. Puxei diretamente o pulso dela em direção ao balcão de rádio. Depois de pagar, carreguei um monte de pacotes sozinho. Ela agachou-se atrás de mim como uma sombra. Também segurava alguns sacos dos lanches mais leves na mão. Coloquei tudo no meu carro esportivo e então pedi para ela entrar. Ela hesitou, mas abriu a porta do passageiro e entrou. Então perguntei o endereço dela. Ela pegou o telefone, seus dedinhos cutucando a tela por um longo tempo, finalmente localizando um lugar. Era um bairro antigo, uma encosta onde eu nunca passaria. Eu não disse nada. Liguei o carro diretamente. O carro ficou assustadoramente silencioso durante todo o caminho. Ela manteve a cabeça baixa. Suas mãos seguravam firmemente a bainha de suas roupas.
O carro passou por becos estreitos e dilapidados, finalmente parando em frente a um prédio que parecia prestes a desmoronar. Eu dei uma tragada no cigarro e ajudei a atirar a comida do carro. O corredor estava escuro e barulhento. Exalava um cheiro de mofo e um cheiro estranho e indescritível. Ela me levou para o terceiro andar e abriu uma porta de madeira com tinta descascada. Um forte cheiro de medicina chinesa invadiu. O quarto era muito pequeno, tão pequeno que dava para ver tudo de relance. Só hoje é que vi a realidade da expressão pobreza extrema. Numa velha cama de madeira. Estava deitada uma velha magra como um esqueleto. A velha estava com os olhos fechados e respirava fracamente. A menina largou as coisas, correu para a janela e habilmente ajeitou o cobertor para a velha, os olhos cheios de preocupação. Eu acho que entendi. Ela não estava sem dinheiro para comer, mas sem dinheiro para tratar a família. Roubar pão provavelmente era extrema fome e não queria mexer no dinheiro para o tratamento da velha. É mais uma dessas peças de autopiedade? Eu sou a pessoa que menos suporta isso. A menina confortou a avó, caminhou até mim e fez uma profunda reverência. Então, pegou um caderno de exercícios velho da mesa e escreveu algo rapidamente. Havia uma linha de escrita elegante. Obrigado. Quanto custam essas coisas? Eu definitivamente vou te pagar no futuro. Olhei para essa linha de palavras e quis rir um pouco. Pagar? Como pagar? Roubando de novo? Eu não disse nada. Apenas peguei meu celular e disquei o número do meu assistente pessoal. Perguntei ao telefone com seriedade. Velho Wang, ajude-me a entrar em contato com uma enfermaria especial no hospital central da cidade. Em 15 minutos, envie uma ambulância para o prédio de Lata no lado oeste da cidade. Eu te envio o endereço. As despesas serão pagas diretamente de Zhang Shaohua. Todo esse processo levou menos de 1 minuto. A menina já estava completamente atordoada. Ela olhou para mim, boquiaberta, esquecendo de chorar e esquecendo de escrever. Eu consigo entender. Para ela, coisas que levariam uma vida inteira para buscar estão aqui comigo. Resolver isso é só uma ligação. Dei um toque na mala ao lado dela, ficando aí parada. Por quê? Arrumar as coisas e se preparar para ir ao hospital. Ela acordou de um sonho e começou a arrumar as coisas apressadamente. Na verdade, não tinha muito o que arrumar. Algumas roupas velhas desbotadas e um pato Donald sem uma perna. A ambulância chegou muito rápido. Os paramédicos profissionais levantaram cuidadosamente a idosa na maca. Do começo ao fim, a menina segurou firmemente a barra da minha camisa, como se tivesse medo de que eu desaparecesse de repente. Embora eu estivesse um pouco desconfortável, não a afastei. Chegando ao hospital, tudo foi arranjado adequadamente. Quarto particular de luxo, enfermeiros 24 horas por dia, e uma equipe de especialistas de ponta começou imediatamente a consulta. Eu estava do lado de fora do quarto de hospital limpo e brilhante, observando os médicos e enfermeiros ocupados lá dentro, e aquela menina ao lado da cama. A garota, assustada e grata, pareceu dissipar um pouco da sombra causada pela morte de Tang Long em meu coração. Gastar dinheiro realmente pode comprar um bom humor. Neste momento, a menina foi puxada suavemente por Qingyin. Ela levantou aquele caderno velho e me entregou. Estava escrito: como devo retribuir sua gentileza? Encostei-me no batente da porta e olhei para a menina. Eu não disse que queria que você retribuísse. Ela escreveu apressadamente no caderno. As letras estavam um pouco ilegíveis. Não posso aceitar seu dinheiro de graça. Você é uma boa pessoa. Quando vi as palavras boa pessoa, o sorriso no meu rosto ficou ainda maior. Hoje em dia, pessoas como eu podem ser consideradas boas pessoas? É bom ter dinheiro. Interrompi sua escrita. Primeiro, eu não sou uma boa pessoa. Odeio problemas. Você estar aqui discutindo isso comigo está me causando problemas. Sério. Ela ficou um pouco confusa com minha lógica distorcida, olhando para mim sem saber como responder. Olhei para a expressão dela, suspirei e caminhei até ela sem dizer mais nada. Peguei o caderno e a caneta de sua mão e comecei a escrever rapidamente no caderno. Considere isso como comprar um seguro antecipado. Estude muito e entre em uma boa faculdade no futuro, caso um dia eu caia em desgraça. Quando eu estiver pedindo comida na rua, lembre-se de me dar uma tigela de arroz. Depois de escrever, coloquei o caderno de volta em sua mão. Ela olhou para as palavras no caderno por um longo tempo, então levantou a cabeça. Aqueles olhos puros, como água da nascente da montanha, as lágrimas finalmente caíram. Ela não chorou em voz alta. Apenas lágrimas silenciosas, caindo uma a uma no caderno velho. Desviei o olhar um pouco sem jeito. Ok, pare de chorar. Sua avó ainda precisa que você cuide dela. Choramingando, que feio. Pensei um pouco e acrescentei. Qual é a sua escola? Deixe o Lao Wang pagar a sua mensalidade. Depois, pedirei a ela que te dê 5.000 de custo de vida por mês até te graduares na faculdade e encontrares um emprego. Não me digas que não queres. Considera isto um prêmio de seguro. Dito isto,
Não me dei ao trabalho de continuar a ver a cena de Shangquan, dei algumas instruções simples e virei-me para sair, conduzindo o carro na estrada larga. De repente, senti-me um pouco absurdo. Eu, o segundo jovem mestre da família Jian, poderia ficar na miséria? Impossível. Ok. Estou apenas a gastar dinheiro para acumular algum mérito para mim, afinal, as pessoas à minha volta são todas cruéis. Tenho de acumular mais mérito para garantir que este vadio possa viver uma vida de riqueza e prosperidade. E então eu caí na miséria. 5 anos, apenas 5 anos. Aquele meu com ar de benevolência. O meu querido irmão mais velho, Jian Ningguang, depois de se casar, quando este assunto veio à tona. Eu estava a apanhar sol numa ilha privada. Quando recebi a chamada, até me deu vontade de rir um pouco. Como eu esperava, o meu irmão é um banana indeciso até aos ossos. Mas gosta de fingir ser profundamente apaixonado. Nem me dei ao trabalho de voltar para ver este espetáculo. De qualquer forma, os casamentos de famílias ricas são todos mais ou menos iguais, apenas estas duas coisas, até aos meus cartões bancários. Um após o outro foi congelado. Todas as propriedades, ações e fundos em meu nome foram reduzidos a zero da noite para o dia. Só então percebi tardiamente. Quando voltei apressadamente da ilha, tudo já estava resolvido. O grupo Jian já mudou de nome para Liu. O meu pai foi indiciado por vários crimes econômicos. As provas eram irrefutáveis. Basicamente, ele terá de dormir numa cama de ferro na prisão pelo resto da vida. O meu irmão, Jian Ningguang, foi expulso sem nada. E eu, um inútil que só queria comer, beber e esperar pela morte, também não fui poupado. Trabalhei arduamente para acumular as minhas economias privadas durante mais de 20 anos. Tudo se foi. Eu estava parado à porta do meu apartamento na cobertura, a olhar para os dois guarda-costas de fato preto com expressões inexpressivas que me impediam. A minha cabeça estava a zumbir. Não, mana, a tua vingança é a tua vingança. Eu não me importaria que tu matasses o meu irmão sem cérebro, mas tu mandaste o meu pai para dentro. E esvaziaste o grupo Jian? O que é que isso significa? Ao pensar nisto, fiquei furioso. Será que estou a viver numa história de vingança de uma protagonista feminina e tornei-me um parente bucha de canhão levado por uma onda? Nesse momento, a porta abriu-se e Liu Xinsu estava sentado. Parentes bucha de canhão levados, certo? Nesse momento, a porta se abriu e Liu Xinsu estava sentado no meu sofá italiano favorito, balançando elegantemente uma taça de vinho. 5 anos se passaram. Ela está mais bonita e mais fria do que antes, com uma aura poderosa que controla tudo. É sufocante. Ela me viu, levantou-se e caminhou até mim passo a passo. Estendeu a mão para tocar meu rosto. Não me olhe assim, eu também não queria isso. Eu virei a cabeça para evitar, ela não se incomodou, retirou a mão e disse lentamente. Seu irmão é muito estúpido. Eu dei a ela uma chance, mas ela não a valorizou. Liu Xinsu balançou a cabeça, olhando para minha expressão com um pouco de diversão. Então, esta é a razão pela qual você acabou com toda a minha família? Ela fez uma pausa, com um toque de encanto na voz, mas agora é diferente. Ela me ofendeu primeiro, minha vingança é justa. Agora eu não preciso mais de um marido. Enquanto dizia isso, ela deu um passo em minha direção, com forte agressividade. Xiao Yu, você estaria interessado em ficar comigo? A irmã pode cuidar de você como antes. Depois de ouvir isso, quase chorei de tanto rir. Enxuguei o canto dos olhos, olhando para o rosto impecável de Liu Xinsu. Depois de ouvir você dizer isso, começo a suspeitar se foi você quem o enviou pessoalmente. O sorriso no rosto dela finalmente congelou por um momento, embora apenas por um instante. Mas eu ainda capturei isso. A última ponta de sorte no meu coração também desapareceu. Com certeza, essa mulher é uma louca do começo ao fim. Usando todos os meios para atingir seus objetivos. Eu retirei meu sorriso, substituído por uma indiferença fria. Ingrato. Ela acenou com a mão e não olhou mais para mim. 2 guarda-costas avançaram imediatamente. Um à esquerda e outro à direita, me levantaram como se eu fosse um pintinho. Fui brutalmente empurrado para fora da minha própria casa. Fiquei no corredor vazio. Não pude deixar de zombar. Se eu realmente acreditasse nas besteiras dela e ficasse. Quando ela se cansasse de brincar, eu provavelmente nem saberia como morri. Eu sei muito bem que não consigo vencê-la, nem mesmo meu pai, aquela velha raposa. Foi envolvido em seus planos. Eu, que só sei comer, beber e me divertir, como posso lutar contra ela? Fique longe dessa mulher louca. Viver é mais importante que qualquer coisa. Peguei meu celular. Abri a lista telefônica, procurando aqueles amigos que sempre me chamavam de Liu-Ge nos dias de semana. A primeira ligação foi feita. Alô, Zou-Ge, aqui é Jian Xiaoyu. Do outro lado da linha, 3 segundos de silêncio, cautelosamente. Quem? Desculpe, você discou o número errado. A ligação foi desligada. Fiquei atordoado por um momento. Então ri de mim mesmo e continuei discando o segundo número.
O resultado foi o mesmo. O terceiro, o quarto, ou o número estava errado, ou ninguém atendia. Encostei-me na parede fria e apaguei um por um aqueles supostos amigos do meu celular. No final, restaram apenas alguns números de familiares na tela. Vendi todos os meus pertences valiosos e consegui menos de 100.000 yuans. Essa quantia de dinheiro, antes, não era suficiente para uma noite de bebida. Agora, é tudo o que tenho. Caminhei sem rumo pelas ruas, inconscientemente. Voltei para baixo do meu prédio de apartamentos. Não pude deixar de sorrir amargamente. Não dá. Vou procurar um emprego numa fábrica, apertando parafusos. A exigência baixa inclui comida e alojamento. Afinal, esses mais de 20 anos de vida rica já foram suficientes. Caminhava de cabeça baixa, pensando. De repente, esbarrei em um abraço macio. Um leve aroma veio. Inconscientemente, quis me desculpar, levantei a cabeça e, de repente, encontrei um par de olhos claros. Era uma garota de rosto delicado, um tanto familiar. Mas não conseguia me lembrar onde a tinha visto. Mas ela obviamente me reconheceu. Eu podia ver claramente que, no momento em que ela me reconheceu, seus olhos revelaram uma alegria e alívio indescritíveis. Ela abriu a boca, como se quisesse dizer algo. Mas, como se percebesse algo, finalmente pegou um celular do bolso, apressadamente, e digitou rapidamente. A tela do celular exibia: Senhor Jian. Você se lembra de mim? Ao ver as palavras Senhor Jian, pensei, hoje em dia, não são muitas as pessoas que me chamam assim. Examinei o rosto dela cuidadosamente, e fragmentos de memórias começaram a se juntar lentamente. De repente, percebi, um pouco surpreso, que era a figura que tremia de frio no supermercado há 5 anos. A garota que cuidava da avó em uma cabana dilapidada. É você! Seus olhos brilharam intensamente e ela sentiu com força. A alegria quase transbordava de seus olhos claros. Eu estava ainda mais confuso. Como você está aqui? Ela começou a digitar rapidamente novamente. Ela me entregou o celular, e a tela mostrava, eu vi as notícias. Sobre a família Jian. Estou preocupada com você. Acho que você pode voltar aqui para dar uma olhada. Então estou esperando aqui desde ontem. Meu coração pareceu ser atingido por algo. Em outras palavras, ela ficou do lado de fora deste prédio de apartamentos onde não posso mais entrar durante essas 24 horas em que fui expulso. Guardando uma possibilidade incerta da maneira mais desajeitada, uma emoção absurda e complexa surgiu. Enquanto meus chamados amigos estavam ocupados cortando laços comigo, uma garotinha que eu quase havia esquecido, estava aqui guardando por mim dia e noite. Forcei um sorriso e tentei dizer alguma coisa. Ela pareceu perceber meu constrangimento. A tela do celular mostrava: você não tem para onde ir. Meu silêncio foi uma espécie de concordância. Ela guardou o celular e então fez um movimento que eu não esperava. Ela estendeu a mão e puxou levemente a manga da minha camisa. A força dela era muito pequena, eu poderia me libertar facilmente, mas aquele fio de força suplicante que vinha da manga era como uma corrente invisível que me impedia de me mover. Ela me puxou. Virou-se e caminhou em direção à esquina. Sem saber por quê, não resisti a seguir. Chegamos a uma pequena padaria que emitia uma luz quente e acolhedora. O nome da loja era Microbrilho. A porta da loja já estava fechada, mas as luzes da vitrine ainda estavam acesas. Ela abriu a porta da loja com a chave. Então se virou e me indicou para entrar com um olhar. A loja não era grande, mas era limpa e organizada, e o ar estava cheio do aroma de creme e trigo. Ela pegou uma pasta cuidadosamente plastificada debaixo do balcão, retirou um pedaço de papel já amarelado de dentro e colocou na minha frente. Era o contrato de seguro que eu havia escrito há 5 anos com letras rebuscadas, se um dia eu estiver na miséria e mendigando na rua. Lembre-se de me dar uma tigela de comida. Ela apontou para as palavras no papel e depois apontou para mim. E apontou para si mesma e para a loja. O olhar era sério, como se estivesse a assinar um contrato sagrado. Finalmente, virou-se do forno para pegar num croissant ainda quente e entregou-me. Sem piedade, sem compaixão. Apenas uma espécie de é a minha vez óbvia. Aceitei o pão e dei uma mordida. O sabor não se comparava aos produtos gourmet que eu já tinha comido. Mas tinha uma sensação de segurança. Vocês ainda estão a contratar pessoas? A rapariga hesitou por um momento. Em seguida, um sorriso radiante floresceu no seu rosto. Ela acenou com a cabeça vigorosamente. Naquele dia, a minha vida anterior, confusa, terminou. E a minha vida posterior ficou intimamente ligada a esta pequena loja chamada Microluz. E a minha chefe é uma muda que eu pensei que nunca mais teria contato. A menina chama-se Suvei. Com o dinheiro que eu lhe dei e as suas próprias poupanças, depois de se licenciar na universidade, abriu esta padaria nesta rua. A loja não é grande, mas o negócio é bom. Os vizinhos parecem mimá-lo especialmente, desviando-se para comprar alguns pães e conversando um pouco. Não é fácil para a menina sozinha.
Agora, ótimo, chegou um ajudante. Só de olhar para ele, ficamos tranquilos. Estou a usar um avental com um padrão de ursinho e estou a embalar torrada recém-saída do forno de forma desajeitada. Ouvindo estas palavras, não sinto nada. Tranquilos? Eu, que não sei trabalhar. E não conheço os 5 cereais. Onde é que eles viram que eu sou confiável? Mas a minha chegada realmente aliviou um pouco o fardo dela. Pelo menos, misturar a farinha. Carregar sacos de açúcar, este tipo de trabalho pesado, não precisa que uma menina magra cerre os dentes e aguente. À noite, depois de fecharmos a loja, voltamos para a pequena casa no andar de cima. Uma casa pobre. A expressão casa pobre é usada para descrever a sua residência anterior. Então, este lugar pode ser considerado uma casa com uma parede, uma mesa de jantar, 2 cadeiras, um sofá, um pequeno quarto separado da varanda. Esse é o meu quarto. É menor do que a casa de banho da minha antiga vivenda, mas durmo melhor do que em qualquer uma das últimas 2 décadas. Sem cálculos, sem hipocrisia. No ar, apenas o leve cheiro de trigo que sobe do andar de baixo. Começo a aprender a ser uma pessoa normal. A aprender a varrer o chão sem levantar pó por toda a casa. A aprender a usar uma panela de pressão para cozinhar mingau sem explodir a cozinha. Na maioria das vezes. Os resultados são desastrosos. Uso sal em vez de açúcar e faço uma panela gigante de feijão azuki salgado. Ela provou, e o seu rostinho enrugou-se, mas não cuspiu fora. Apenas bebi um grande copo de água em silêncio e peguei na caneta para escrever no caderno. O sabor é muito especial. Da próxima vez, pode pôr menos açúcar. Olhando para ela tão séria, fiquei irritado e com vontade de rir. Arranquei a tigela, despejei-a no lixo e, a partir de então, comecei a aprender a língua gestual. Comprei um monte de materiais didáticos, todas as noites, esperava que ela dormisse para estudar no meu pequeno cubículo. Em frente à tela do celular, praticando repetidamente, desde o simples olá, obrigado, até trabalhou duro hoje, boa noite. Quando usei gestos um tanto estranhos pela primeira vez para dizer bom dia para ela, ela ficou surpresa. Então, naqueles olhos dela que estavam sempre tão calmos, era como se uma estrela tivesse sido lançada instantaneamente. Brilhando incrivelmente. Ela também levantou a mão e respondeu-me com seriedade. Naquele momento, senti que, nos meus últimos 20 e tantos anos, nunca senti. Como agora, sentindo que vale a pena fazer algo. Os dias foram passando assim. Gradualmente, melhorando. Passei de um ovo cozido que nem sabia usar um forno para alguém que conseguia bater chantilly com habilidade. Desde pequeno, usava esta cobertura de confeitaria mágica. O negócio da loja está cada vez melhor. Até alugamos a loja ao lado para ampliar a loja. No meu cartão. Também tenho novamente uma quantia razoável, mas suficiente para me mudar e pagar a entrada de uma casa. Várias vezes quis mencionar isso a Suvei, mas as palavras chegaram à boca e foram engolidas novamente. Mudar-me para onde morar? O que comer? É tão chato sozinho. E não é fácil para ela, uma garota sozinha. Eu também posso ajudar, não é? Encontrei várias razões para mim mesmo no meu coração. Então continuei a ficar aqui com tranquilidade. Continuei a ficar aqui. Eu não acredito no amor. O meu pai, o meu irmão, são os melhores exemplos negativos. Mas essa estabilidade de estar com Suvei me viciou. Sacudi a cabeça. Afastei esses pensamentos confusos da minha cabeça. Está quase na hora do almoço. É hora de ir preparar o almoço dela. Estava a desatar o avental para subir as escadas, mas, nesse momento, uma figura familiar abriu a porta da loja e entrou. A pessoa que entrou estava vestindo um terno bem cortado, com maquiagem requintada. O cabelo estava impecavelmente preso, exalando a aura de elite de uma pessoa de sucesso. É Bai Mingbin. 5 anos se passaram, e a humildade e o constrangimento nela, nascidos da pobreza, já foram completamente lavados. Ela não é mais aquela piada de iceberg vestida com roupas desbotadas, um sorriso rígido, implorando para mim. Agora ela é requintada e perfeita, e um jovem a segue, parecendo muito proeminente. Terno e gravata, como um estudante universitário recém-saído da faculdade. O olhar dela para mim estava cheio de orgulho não disfarçado, provavelmente um assistente masculino. O olhar de Bai Ningbin parou por um momento no ursinho pô na minha camisa, suas sobrancelhas franziram quase imperceptivelmente. Franziram ligeiramente, mas rapidamente recuperaram aquele sorriso adequado. Jian Xiaoyu, quanto tempo? Eu balancei a cabeça como um cumprimento, sem parar o jogo de quebra-cabeça em minhas mãos. Ela pareceu querer perguntar algo, mas achou inadequado e, finalmente, tirou um cheque da bolsa. Empurrando-o para minha frente, isto é 1 milhão, eu sei que ainda faltam alguns anos para o acordo de 10 anos. Mas agora eu tenho a capacidade e quero pagar antecipadamente. Olhei para o número no cheque. Peguei e coloquei no bolso. Obrigado, é o que eu mereço. Embora eu nunca esperasse recebê-lo de volta. O assistente masculino atrás dela
Viu que eu estava aceitando o dinheiro tão facilmente e o desprezo em seus olhos se intensificou. Bai Ningbin rapidamente ajustou sua expressão. Seus olhos percorreram nossa pequena livraria alugada e, finalmente, pousaram no meu rosto. Aquele olhar era muito familiar para mim, cheio de compaixão condescendente. Xiao Yu, ouvi falar sobre os problemas da sua família. Se você não tiver um lugar adequado para ir agora, pode vir para minha empresa. A empresa do meu marido e eu está apenas começando e precisa de pessoas. Olhando para sua atitude deliberada de compaixão, meu estômago revirou. Aquele acordo naquela época foi meu investimento. Ela é meu investimento. Ela agora paga a dívida. Ninguém deve nada a ninguém. Agora ela está fazendo essa pose novamente. Ela quer transformar o credor da época em um objeto de sua esmola? Olhei para o assistente masculino ao lado dela, cujo olhar estava ficando cada vez mais hostil, e de repente entendi. Ela está apenas desfrutando da alegria de salvar os outros, assim como eu admirei seu constrangimento naquela época. Agora ela também está admirando minha miséria, mas ela é mais hipócrita do que eu, e ainda tem que se cobrir com uma camada de ternura. Eu recusei friamente, não precisa. Estou bem aqui. O sorriso no rosto de Bai Ningbin congelou por um momento. Xiao Yu, não tenha inveja. Eu sei como era sua vida antes. Eu a interrompi. Meu tom já estava impaciente. Eu disse, não precisa. Ela finalmente parou de insistir. Um traço de irritação apareceu em seu belo rosto. Ok, já que você decidiu, então não vou te forçar. No momento em que ela se virou, o assistente masculino atrás dela imediatamente deu um passo à frente. Estendeu a mão atenciosamente, apoiando levemente seu braço. Bai Ningbin também virou a cabeça naturalmente. E deu a ela um sorriso que só elas duas entendiam. Agora. Peguei meu celular como se nada tivesse acontecido, levantei meu celular para elas e sem dizer uma palavra. Apertei o obturador. O ângulo estava bom. Na foto, a mão do assistente masculino estava quase tocando sua cintura, e o sorriso em seu rosto não faria ninguém pensar que era apenas uma expressão para um subordinado comum. Eu balancei meu celular. Acenei para elas e disse adeus. Então, gastei 2 minutos e meio para encontrar o e-mail público do marido dela na internet, e então enviei aquela foto. Anonimamente. Depois de fazer tudo isso, apaguei a foto. E o histórico de envio. Me senti muito melhor. Terminei o almoço em silêncio com Suvei. Meus pensamentos gradualmente se acalmaram. Encostei-me ao balcão e comecei a pensar em como usar este milhão. Os números acima estavam claramente um pouco vagos. Há quanto tempo não via tanto dinheiro? Pelo menos nossas vidas finalmente podem não ser tão apertadas. Justamente quando o sino de vento na porta da sala tocou, uma voz nítida e fingidamente fraca interrompeu meu devaneio. Xiao Yu. Quando me virei, vi Liu Huiyan. Uau! Hoje realmente tem muitos conhecidos vindo visitar. Se não me engano, aquele azarado. Aquele marido azarado dela parece ter morrido há menos de 2 anos, certo? O que foi? Encostei-me ao balcão sem expressão. Ela mordeu o lábio. Um par de olhos ondulantes. Aquela aparência de choro me fez sentir enjoado. A voz de Liu Huiyan carregava um traço de mágoa. Eu queria te ver, senhorita Liu Er. O que é essa história do seu olho direito? Quase ri alto. Seus olhos imediatamente ficaram vermelhos, como se ela tivesse sofrido uma grande injustiça. Xiao Yu, eu sei que fui tola antes e fiz muitas coisas erradas. Eu sempre pensei que gostava daquele tipo de amor intenso e dramático. Mas agora entendo que o que eu realmente quero é apenas um lar estável. Seu tom era sincero, seus olhos cheios de afeição. Ela ergueu a cabeça. Aqueles olhos lacrimosos estavam olhando diretamente para mim, cheios de afeição e memórias. Jian Xiaoyu, vamos recomeçar. Eu sei da sua situação agora. Minha irmã realmente exagerou, mas não importa, eu posso cuidar de você. Seu tom carregava um toque de pena e decepção. Oh, vá lá. Ainda é a história da mulher pródiga que retorna. Mas não se engane. Quando foi que eu comecei algo com você? Eu mal consegui conter a vontade de revirar os olhos. Meus pensamentos voltaram a alguns anos atrás, ao casamento dela com aquele ex-aluno pobre, Shen Wang. Foi um evento grandioso e emocionante. No casamento, ela disse, chorando, que ele era a luz em sua vida. A felicidade que ela agarraria, não importa o que acontecesse. Na época, eu estava de pé na plateia, olhando para aquele garoto bobo, tão emocionado que estava uma bagunça, eu só tinha um pensamento em mente. Esse casamento vai dar errado. E, de fato, menos de 2 anos após o casamento, Liu Huiyan ficou entediada. Quando a paixão desapareceu e o casamento voltou ao trivial, ela naturalmente se cansou. Então, um homem chá verde apareceu no momento certo. Felizmente, aquele pobre coitado não era um completo banana. Ele estava segurando as evidências de Liu Huiyan, querendo lutar por si mesmo. Então ele a processou. Que coincidência! Por trás disso,
Provavelmente está minha cunhada mais velha, Liu Qingshu. Pensamentos sociais. Eu estava olhando para Liu Huyan, que ainda estava representando uma cena de afeto na minha frente. O sorriso no canto da minha boca ficou cada vez maior. Liu Huyan, você acha que todos os homens são idiotas? A expressão em seu rosto congelou. O funeral do seu marido foi muito bom. Eu falei devagar. Eu vi as notícias. Você chorou tão desesperadamente que parte o coração de quem ouve. Parte o coração de quem ouve, faz quem vê chorar, que pena. Se naquela noite eu não tivesse visto alguém muito parecido com você na porta do hotel. Se eu tivesse apertado um cara bonito e entrado no elevador, a cara de Liu Huyan desapareceu instantaneamente. Ah, certo, aquele cara bonito parece que não se alegrou por muito tempo e também se jogou do prédio. Liu Huyan, você não está cansada? Eu dou um passo à frente. Encarando as pupilas trêmulas dela, usando uma máscara para atuar todos os dias, não se sente nojenta? Ela foi forçada por mim a recuar repetidamente, finalmente batendo no batente da porta, tremendo como uma folha caindo ao vento no outono. Você está falando bobagens, ela rebateu com uma voz fraca e vazia. Não quero perder mais tempo com ela. Não me preocupo que ela se vingue de mim. Uma pessoa tão obcecada em interpretar o papel de uma santa nunca se permitiria perder a compostura e se vingar por vergonha. A imagem dela é mais importante que sua vida. Ela usou essa máscara por tanto tempo que já grudou no rosto e não consegue tirá-la. Saia daqui. Ela pareceu estar assustada e saiu cambaleando. A figura de costas estava miserável. A loja finalmente voltou ao silêncio. Eu dei um longo suspiro de alívio, sentindo que toda a má sorte acumulada nos últimos 5 anos foi liberada. Passos leves vieram da escada. Sulvei estava carregando uma tigela de sobremesa recém-cozida enquanto descia. Ela caminhou até mim e me entregou a tigela, perguntando com os olhos o que havia acontecido. Eu balancei a cabeça para mostrar que estava tudo bem. Sulvei perguntou com linguagem de sinais, parecendo preocupada. Mas você parece infeliz. Eu olhei para os olhos claros dela. Sorri e gesticulei com uma linguagem de sinais um pouco enferrujada. Estou bem. Ela entendeu. Um doce sorriso floresceu em seu rosto, a luz do sol brilhou da janela, caindo sobre nós, quente e aconchegante. Depois daquele dia, nunca mais prestei atenção nas coisas do meio. E também cortei completamente o contato com elas. Agora eu só quero viver bem com Sulvei, administrando esta pequena loja de forma estável e segura. Todas as manhãs às 5 horas, levanto meia hora mais cedo que ela para preparar a fermentação da primeira fornada de pão lá embaixo. Quando ela desce sonolenta, o aroma de trigo já está pairando na cozinha e a água quente também está fervida. Ela sempre me dá um bom dia, primeiro e então espreme habilmente o creme, começando a preparar a sobremesa de hoje. Raramente falamos, mas a nossa coordenação torna-se cada vez melhor. Às vezes, quando estamos ocupados, ela fica tão ansiosa que sua testa fica cheia de suor, então eu lhe dou um copo de água gelada. Quando ela pega o copo, os dedos dela às vezes tocam meu braço, fresco e macio. Comecei a notar todos os seus hábitos. Ela também não tenta mais adivinhar meus pensamentos com cuidado. Os dias são muito gratificantes. Durante o dia, administramos a loja juntos. À noite, ela me ensina a fazer sobremesas mais complexas. Às vezes, ficamos acordados a noite toda. Conseguimos conversar longamente. Essa compreensão me faz sentir seguro. Comecei a considerar seriamente uma questão. Eu quero me casar com ela. Eu não acredito no amor, mas começo a acreditar que algumas pessoas nascem para estarem juntas. Eu só quero continuar assim com ela. 3 meses depois, eu me declarei para ela. Para ser exato, eu pedi ela em casamento. Aquele dia era o aniversário dela. Eu preparei uma pequena surpresa na loja sem que ela soubesse. Quando ela desceu as escadas à noite, toda a loja estava iluminada por velas. Ela ficou parada na escada, olhando desamparada. Eu caminhei até ela, ajoelhei-me em um joelho e tirei um anel de diamantes. Cafona. Eu não sei como dizer essas coisas bonitas. Eu também não acredito em juramentos de amor eterno, mas eu quero estar com você e manter esta loja aberta até que nenhum de nós possa mais andar. Você aceita? Ela chorou. Lágrimas como contas de um colar que se rompeu, caindo no chão uma a uma. Ela sentiu vigorosamente e estendeu a mão. Deixe-me colocar o anel no dedo dela. O anel é um pouco grande. A mão dela é muito magra, mas ela cerra o punho com força para evitar que ele caia. Eu a abraço, sentindo leve perfume em seu cabelo. Naquele momento, de repente senti que os mais de 20 anos da minha vida foram todos em preparação para conhecê-la. Nosso casamento foi simples. A escala não era muito grande. Apenas convidamos os vizinhos e alguns amigos e colegas que ainda têm um bom relacionamento agora. Eu também não estava pensando em nenhum projeto de fachada. Eu só queria dar um casamento decente. Um dia antes do casamento, fui ao barbeiro para me arrumar.
Eu comprei um terno decente. O vestido de noiva de que fomos escolher juntos. Quando ela experimentou, ela estava radiante. Eu estava do lado de fora do provador, olhando para ela no espelho. De repente, me senti um pouco irreal. Essa garota, linda como um anjo, vai realmente se casar comigo? No dia do casamento, tudo correu bem. A avó já estava muito melhor e veio ao nosso casamento em uma cadeira de rodas. A velha senhora segurou minha mão e disse com uma voz fraca: "Obrigado. Obrigado por cuidar do nosso Shelvey. Sinto-me um pouco envergonhado. É ela quem deveria estar cuidando de mim." Quando trocamos os anéis, eu segurei a mão dela. Sussurrei uma frase no ouvido dela: "Não fique nervosa, é só um procedimento." Ela soltou uma risadinha e a tensão desapareceu instantaneamente. Senhor Jian Xiaoyu. Aceita a senhorita Suvei como sua esposa, na pobreza ou na riqueza, na doença ou na saúde? Ama-la e protegê-la? Aceito. Senhorita Suvei. Aceita o senhor Jian Xiaoyu como seu esposo, na pobreza ou na riqueza, na doença ou na saúde? Ama-lo e respeitá-lo? Suvei não pode falar, mas ela acenou com a cabeça vigorosamente. Então ela escreveu em linguagem de sinais: "Eu aceito." Si ficou um pouco perplexo. Não sabia o que fazer. Eu sorri e traduzi para ela. Ela disse que aceita. A plateia aplaudiu calorosamente. Durante o momento do beijo, ela estava um pouco tímida. Seu rosto estava vermelho como uma maçã. Eu beijei suavemente seus lábios, muito suavemente, como se tivesse medo de machucá-la. Então eu sussurrei no ouvido dela, no ouvido da senhora Jian: "Senhora Jian, por favor, cuide bem de mim no futuro." Seus ombros tremiam enquanto ela ria em meus braços. Os colegas também vieram brindar e parabenizar. Um colega de quarto com quem eu era próximo disse: "Xiaoyu, você mudou. Antes, você sempre parecia não se importar com nada. Agora você parece uma pessoa normal." Eu olhei para Suvei, que estava conversando com a avó, e sorri. Talvez seja porque eu tenho alguém com quem me importar. Depois que o casamento terminou, voltamos para nossa casa no andar de cima. Tudo estava como antes, apenas com mais flores e presentes recebidos no casamento. Suvei tirou o vestido de noiva e vestiu roupas casuais para me preparar um lanche da noite na cozinha. Eu fiquei parado na porta da cozinha, olhando para sua figura ocupada. De repente me senti muito satisfeito. Esta é a vida que eu quero. Ela veio com o lanche da noite e me viu parado olhando para o nada. Ela acenou com a mão na frente do meu rosto. "No que você está pensando?" Ela me deu um tapa. Então ela escreveu no caderno: "Jian Xiaoyu, nós nos casamos." "Você se arrepende?" Eu balancei a cabeça. "Não me arrependo." "E você?" "Não se arrepende, só acha um pouco irreal." "Irreal, como um sonho." Eu estendi a mão e belisquei o rosto dela. "Doeu?" Ela olhou para mim com o rosto corado e depois escreveu no caderno: "Isto não é um sonho. E, eu te amo." Quando Suvei escreveu essas 3 palavras, seus dedos tremeram levemente sob a luz amarelada. Seus cílios eram como asas de borboleta encharcadas pela chuva. Eu fiquei olhando para aquela frase. Meu coração foi atingido por algo com força. Não era a aceleração do coração de uma confissão de juventude, nem a satisfação vaidosa de gastar uma fortuna, mas uma gentileza delicada e pesada, envolvendo um senso de segurança sem precedentes. Eu peguei a caneta da mão dela, fechei o caderno e fiz uma cara séria de propósito. "Senhora Jian, escrever isso no meio da noite é para me fazer perder o sono?" Ela balançou as mãos apressadamente. O rosto ficou vermelho, e ela rabiscou desajeitadamente: "É verdade." Eu suspirei, estendi a mão e a puxei para meus braços, apoiando o queixo no topo de seu cabelo macio. "Sim, eu sei." A pessoa em meus braços se acalmou, e sua respiração roçou levemente meu pescoço. Naquele momento, de repente pensei que a riqueza da família Jian, Liu Qing, Xu Bainingbin, tudo isso. O que eu tenho agora vale mais do que tudo o que tive nos últimos 20 anos. Mas o destino. Mas o destino sempre escolhe o momento em que você se sente extremamente feliz. 6 meses depois, a vida de casado. Como o pão inchando no forno, quente e cheio. Acordamos às 4 da manhã para amassar a massa. Às 6, a primeira fornada de croissants sai do forno, enchendo a casa com aroma. Suvei me ensina a falar. Eu sou desajeitado e sempre borro o creme por toda parte. Ela não se importa. Segurando minha mão, me ensinando um pouco de cada vez. Quando há poucos clientes à tarde, ela se deita no balcão para tirar uma soneca. A luz do sol passa pelas vitrines. Como ela pode ser tão pura? Como se nunca tivesse sido contaminada por este mundo de lama. Mas a lama sempre gruda. Uma noite chuvosa. A loja está prestes a fechar, e alguns homens bêbados arrombam a porta de vidro. Eles são capangas da região. Chamado de irmão Qian, ele já veio cobrar taxa de proteção e eu o expulsei com uma vassoura. Neste momento, ele está bêbado, chuta a planta verde na porta e é extremamente arrogante. "Menina muda, saia."
Suvei estava conferindo as contas. Suvei se assustou e instintivamente olhou para mim. Eu a empurrei para trás de mim. Peguei o rolo de macarrão. Quer arranjar briga? Qianjie sorriu mostrando os dentes. Mostrando uma boca cheia de dentes amarelos. Do que você está falando? Boca cheia de dentes amarelos. Jovem mestre Jian, você realmente se acha importante. Ouvi dizer que você se casou com uma muda. Viemos para beber um gole de vinho de alegria. Os bandidos atrás dele riram alto, olhando fixamente para Suvei. Repugnante. Apertei o rolo de macarrão com os nós dos dedos brancos. Saiam. Ó, protegendo-a com firmeza. Dizendo isso, ele se aproximou um passo. O cheiro de álcool atingiu meu rosto. Você não quer mais abrir esta loja? De repente, Suvei saiu de trás de mim, segurando uma caixa de biscoitos recém-assados. Esforçando-se para sorrir, ela gesticulou para eles, significando que os estava convidando para comer. Naquele momento, meu coração foi como se tivesse sido picado por uma agulha. Essa idiota. Sempre pensando que a bondade pode resolver a maldade. Qianjie derrubou a caixa com um tapa e os biscoitos se espatifaram no chão. Quem come essa porcaria? Ele estendeu a mão para agarrar o pulso de Suvei. Eu explodi completamente. Girei o rolo de macarrão diretamente. No caos, não sei quantos socos e chutes levei. Só me lembro de proteger Suvei desesperadamente no canto do balcão. O som da sirene da polícia se aproximava. Os bandidos se dispersaram em debandada. Suvei, tremendo, tocou o sangue no canto da minha boca. Lágrimas grandes rolaram, mas nenhum som saiu. Limpei meu rosto. Como um servo assustado. Naquela noite. Ela dormiu a noite toda abraçada ao meu braço. Um leve movimento a acordava. Olhei para as olheiras sob seus olhos. Um medo violento me invadiu o coração. E se eu não a tivesse protegido hoje? No dia seguinte, comprei uma barra de aço maciça em um mercado de materiais de construção e a coloquei embaixo do balcão. Suvei viu e balançou a cabeça vigorosamente para mim. Escondi secretamente a barra de aço. Gesticulei para ela, para autodefesa. Não precisa usá-la. Ela baixou os olhos e escreveu no caderno. Tenho medo que você se machuque. Então eu tenho ainda mais medo que você se machuque. Baguncei o cabelo dela. Suvei. Agora só tenho você. Ele levantou a cabeça para me olhar, com os olhos marejados. Hou Yan apareceu novamente, como uma assombração. Desta vez, ele não entrou na loja, mas dirigia um carro esportivo vermelho chamativo. Parou na beira da estrada, óculos escuros cobrindo metade do rosto, e me chamou com o dedo. Eu estava amassando a farinha com força. Ele simplesmente saiu do carro e se encostou na porta. Xiao Yu, sua esposa sabe como você ajudou Bai Ningbin? Seu tom era provocador. Minha mão escorregou. A farinha caiu pesadamente no chão, levantando uma névoa branca. Suvei ouviu o barulho e saiu correndo da loja. Olhou para nós confusa. Hou Yan tirou os óculos escuros, e seu olhar varreu Suvei. Com um desprezo não disfarçado. Que pena, estar com um inútil. Que nem consegue fazer um casamento decente. Cerrei os punhos, e minhas veias latejavam. Hou Yan, calha a boca. O quê? Está com medo? Você não era assim antes. Quando Xiao Hua te implorou. Você não gostava da sensação de dar esmolas? Por que está fingindo ser tão sentimental agora? Suvei não entendia as palavras de Hou Yan, mas podia sentir a atmosfera tensa. Ela puxou levemente a barra da minha camisa, com os olhos cheios de preocupação. Respirei fundo. E reprimi a raiva. Me virei e gesticulei para Suvei. Está tudo bem. Entre primeiro. Suvei hesitou em se mover. Hou Yan de repente usou seu celular para reproduzir uma gravação. Era a voz de Bai Ningbin no bosque, com a voz embargada pelo choro. Estou disposta a te dar meu coração, tudo o que tenho, contanto que você me prometa uma coisa. Eu não sou um filantropo. O rosto de Suvei ficou pálido instantaneamente. Ela olhou para mim, depois para Hou Yan, seus lábios se movendo. Mas nenhum som saiu. Hou Yan guardou o celular satisfeita. Irmãzinha, você acha que ele é uma boa pessoa? Ele ajudou Bai Ningbin apenas para apreciar a desgraça dos outros. Ajudar você, provavelmente também é um capricho. Você está dizendo besteiras. Eu perdi completamente o controle, corri para pegar o celular. Liu Huyan gritou e se escondeu no carro. Trancando as portas do carro, o carro esportivo se foi, deixando apenas eu e Suvei em meio à poeira. Ela estava de cabeça baixa, seus ombros tremendo levemente. Eu quis tocá-la, mas ela inconscientemente recuou. Esse recuo foi como uma facada no meu coração. À noite, depois de fechar a loja, a atmosfera no sótão era opressiva. Suvei estava de costas para mim, arrumando a cama, nunca olhando para mim. Eu virei os ombros dela, forçando-a a me encarar. Você acredita no que ela disse? Suvei mordeu os lábios, lágrimas girando em seus olhos, escrevendo em seu caderno. O que ela disse é verdade? É.
Mas também não é. Eu limpei meu rosto e contei como eu havia recusado ajudar Bai Ning quando ela estava doente. Como eu elaborei o contrato do começo ao fim, eu contei tudo. Su Wei, eu admito que não sou uma boa pessoa. Mas eu sou uma boa pessoa para você. Mas para você, eu nunca pensei em faltar com a minha palavra. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, tanto que pensei que ela não falaria mais comigo. Finalmente, ela levantou a mão e gesticulou lentamente. Estou com medo. Com medo do quê? Com medo de que um dia você ache que eu não sou interessante mais. E não me queira mais. Seus dedos tremiam. Eu não tenho nada. Só você. Meu coração doeu, e eu a abracei forte. Bobinha, sou eu que só tenho você. Aquela noite, nós dormimos abraçados. Como dois animais feridos lambendo as feridas um do outro. Mas as palavras de Liu Huyan eram como um espinho. Cravado no coração de Su Wei. Ela ficou sensível. Se eu chegasse 10 minutos atrasado, ela ficava inquieta. Se uma cliente conversasse comigo por mais tempo, ela se afastava em silêncio. Eu percebi, mas não sabia como resolver. Até que um dia acordei tarde da noite e descobri que o lugar ao meu lado estava vazio. Su Wei estava encolhida no canto da varanda, chorando silenciosamente sob a luz da lua. Eu fui até ela e a abracei por trás. Seu corpo enrijeceu. E então relaxou, enterrando o rosto em meus braços. Su Wei, vou te contar uma história. Eu contei sobre meu pai, minha mãe, meu irmão e Liu Qingsu. Contei sobre a podridão sob a aparência luxuosa daquela família. Antes, eu não acreditava em sentimentos, achava que tudo era falsidade. Sinto que são todas trocas de interesses, mas você é diferente. Enxuguei suavemente as lágrimas dela. Você me faz sentir que ainda há um pouco de humanidade em viver. Ela levantou a cabeça. Sob o luar, os olhos dela eram como buracos negros afogando-se na água. Ela estendeu a mão e traçou minhas sobrancelhas. Olhos, ponte do nariz, finalmente parou nos meus lábios. Então ela se aproximou. Me beijou muito suavemente. Este é um beijo puro, sem desejos. Como a primeira neve caindo na palma da mão, fiquei surpreso e respondi a ela. Algo naquele beijo derreteu silenciosamente. A farpa plantada por Liu Huyan foi removida silenciosamente. A vida voltou à calma. Mas as crises sempre se escondem nas sombras. Uma tarde, um convidado inesperado veio à loja. Liu Qingsu. 5 anos se passaram e ela parece mais elegante. Um conjunto feito sob medida está fora de lugar na padaria apertada. Ela não usava guarda-costas. Sozinha, seu olhar sobre Su Wei carregava um frio inquisitivo. Esta é a vida que você escolheu? Aconchegar-se em um lugar como este, brincando de casinha com uma muda. Protegi Su Wei atrás de mim. Diga o que tem a dizer. Ela pegou uma cadeira e se sentou sozinha. Xiao Yu, você. Xiao Yu, você ainda é tão infantil. Recentemente encontrei algo interessante. Sobre a história de vida de sua pequena esposa. Su Wei agarrou meu braço de repente. Liu Qingsu abriu lentamente sua bolsa. Ela pegou uma foto amarelada e a empurrou. Na foto havia um jovem casal. Os olhos do homem eram um tanto semelhantes aos de Su Wei. A mulher estava segurando um bebê. Sua avó não te contou, não é? Ela olhou para Su Wei com um sorriso frio no canto da boca. Seus pais não morreram de doença, foi um acidente de carro. E a pessoa que os matou se chamava Jian Aishan. Xiao Yu, foi seu pai quem dirigia embriagado. O ar congelou instantaneamente. Minha cabeça zumbia e eu mal conseguia ficar de pé. Su Wei olhou fixamente para a foto. Seu rosto estava branco como papel surpresa? Liu Qingsu se levantou, olhando para nós de cima. Jian Xiaoyu, seu pai matou os pais dela. E agora você está fingindo amar e se casar com ela. Que irônico. Calhe a boca. Eu rugi, mas minha voz tremia muito. Liu Qingsu se inclinou e se aproximou do ouvido de Su Wei. Usando um tom estranho. Irmã, adivinhe. Ele está sendo bom com você por causa da culpa? Dito isso, ele se vira e vai embora, como se nunca tivesse existido, como se nunca tivesse aparecido. Apenas deixando um silêncio mortal infernal, Su Wei permanece imóvel, como se sua alma tivesse sido arrancada. Eu estendo a mão para tocá-lo, mas ele se afasta como se tivesse levado um choque, com um olhar vazio e estranho. Su Wei, me deixe explicar. Eu não sabia. Su Wei me empurra bruscamente e sobe as escadas correndo, batendo a porta do Sojin de pavilhão. Eu subo correndo e bato desesperadamente na porta, mas não há resposta lá dentro. Um pedaço de papel é enfiado por baixo da porta, com apenas algumas palavras trêmulas escritas nele: me deixe em paz. Naquela noite, sentei-me do lado de fora da porta até o amanhecer. Não houve nenhum som vindo de dentro da casa. Mas eu sei que ele também não dormiu. No dia seguinte, Su Wei não desceu para abrir a loja. Eu preparei mingau, levei até lá e descobri que a porta ainda estava trancada. No terceiro dia, o quarto dia foi o mesmo. Ela se trancou no quarto, sem comer nem beber.
A bomba deixada por Liu Qingshu quase destruiu completamente o pequeno mundo que tínhamos acabado de construir. Su Wei se trancou no sótão durante aqueles dias. Eu andava de um lado para o outro como um animal enjaulado na pequena loja, sacos de farinha espalhados por todo o chão. Restos de biscoitos queimados de alguns dias atrás permanecem na assadeira, no ar. Ainda pairava um cheiro azedo de fermentação desesperada. Inúmeras vezes eu quis subir correndo. Arrombar a porta interna fina. Mas toda vez que eu via a porta, os bilhetes enfiados na fresta, com a caligrafia cada vez mais ilegível. A mão estendida caía impotente. Eu temia que minha aproximação se tornasse a gota d'água. Esse sentimento de impotência era mais profundo do que quando enfrentei o colapso da família naquele ano. Naquela época, pelo menos, eu podia ficar com raiva, podia amaldiçoar, podia pegar minhas malas e ir embora. Mas agora, eu nem tenho o direito de ficar com raiva, correndo nas minhas veias. O sangue daquele Zhao encontrou com precisão minha defesa mais frágil. Um golpe e desmoronou. Na calada da quinta noite, um som abafado veio do sótão. Um gemido involuntário como de um pequeno animal, seguido pelo som surdo de algo pesado caindo. Meu coração parou repentinamente. Não me importei com mais nada e abri a porta com a chave reserva. Su Wei estava desmaiada perto da cama, com o rosto pálido e os lábios rachados. Um copo de água derrubado estava ao lado dela. Ela parecia querer beber água, mas não tinha forças para isso. Sem comer ou beber há dias, seu corpo havia atingido o limite. Corri para abraçá-la. Seu corpo estava leve como uma pena, como se fosse desaparecer a qualquer momento. Su Wei, dei tapinhas em seu rosto, minha voz tremendo incontrolavelmente. Minha voz tremia incontrolavelmente. Suas pálpebras tremeram e se abriram lentamente uma fresta. Seu olhar vazio caiu sobre meu rosto, sem foco. Naquele momento, eu realmente temi que ela simplesmente partisse, temia não ter sequer a chance de espiar meus pecados. Desci as escadas como um louco. Esquentei mingau e derramei água morna, abrindo seus lábios pouco a pouco. Com uma pequena colher, alimentei-a cuidadosamente. Ela engolia mecanicamente, com o olhar ainda vago. Peguei água quente e limpei suavemente seu rosto abatido e suas mãos e pés frios com uma toalha. Durante todo o processo, ela era como uma marionete, permitindo que eu a manipulasse. Apenas as lágrimas que ocasionalmente escorriam pelo canto dos olhos provavam que ela ainda estava viva. Coloquei-a de volta na cama. Eu, por outro lado, deitei-me ao lado dela, vestido, e a abracei com força por cima do cobertor. Não ousei dormir, com medo de que ela desaparecesse assim que eu fechasse os olhos. Su Wei. Eu sussurrei em seu ouvido, minha voz rouca e terrivelmente. Eu sei que você pode me ouvir. Você pode me odiar, pode me culpar, o que quiser. Mas você não pode morrer. O que seria de mim se você morresse? Eu, Jian Xiaoyu, vivi por mais de 20 anos. Eu fiz muitas coisas idiotas, mas nunca pensei em machucar ninguém. Eu reconheço o pecado que cometi. Se você acha que me matar pode aliviar seu ódio, eu vou te dar a faca agora. Eu vou te dar a faca agora. Enquanto falava, peguei a mão dela. Está doendo no meu coração, mas você não pode me punir dessa forma, punir a si mesma. Sua avó se esforçou para criá-la, não para que você terminasse assim. Lembra do pão doce que você me deu? Foi a coisa mais amarga e doce que já comi. Amarga por causa da miséria. Doce por sua causa. Esta loja se chama Vigum, Pequena Luz, você a iluminou. Se você se for, essa luz se apagará e meu mundo ficará completamente escuro. Não sei por quanto tempo falei, senti minha garganta seca e dolorida, o corpo em meus braços ainda estava frio. Mas a respiração parecia mais estável. No dia seguinte, ao amanhecer, preparei-me para me levantar e preparar algo para ela comer. A manga foi levemente puxada por uma mão fria. Viro-me bruscamente. Encontrei o olhar dela. Embora ainda inchados e vermelhos, havia um brilho fraco naqueles olhos. Ela olhou para mim e seus lábios se moveram, sem som. Mas a forma da boca era vagamente água. Quase rolei para pegar água, minhas mãos tremiam e derramei metade dela. Depois de ajudá-la a tomar alguns goles, ela se apoiou em meus braços e fechou os olhos, lágrimas escorrendo novamente. Mas desta vez, não era o silêncio desesperador, mas sim um traço de exaustão. Um traço de fragilidade exausta. Ela permitiu que eu me aproximasse. Essa percepção quase me fez chorar de alegria. Os dias seguintes foram de recuperação lenta e difícil. O corpo de Su Wei se recuperou gradualmente. Mas o trauma em seu coração ainda não havia cicatrizado. Ela ficou excepcionalmente quieta, ainda mais silenciosa do que antes. Ela ainda cuidava da loja comigo, mas seus movimentos eram lentos, muitas vezes olhando para as garrafas no rio, perdida em pensamentos. À noite, ela ainda ficava frequentemente coberta de suor frio. Abraçando-a, eu podia sentir seu coração batendo freneticamente. Ela não usava mais um caderno para se comunicar comigo.
Às vezes, quando precisava se expressar, usava apenas gestos simples. Eu sei. Aquela farpa ainda estava cravada no lugar mais profundo de seu coração. As palavras de Liu Qingchu eram como veneno, corroendo toda a confiança dela no relacionamento entre nós. Ela começou subconscientemente a evitar meu toque. Eu adicionava comida ao prato dela. Ela hesitava antes de aceitar. Quando eu queria abraçá-la para dormir à noite, ela se virava rigidamente. Esse distanciamento deliberado é mais sufocante do que uma briga. Eu entendo. Ela está lutando. Ao reexaminar tudo em nós, minha ajuda, meu pedido de casamento, meu amor, tudo está disposto a uma paixão? A culpa de Zaitan Fuzaizitian transformou-se em uma tarde. Uma velha que costumava comprar pão integral nos entregou tremulamente um envelope grosso, dizendo que seu filho enviou biscoitos especiais do exterior, insistindo em agradecer-nos pelo habitual. Cuidando dela, Suvei recusou, mas aceitou. Menina, você e seu homem são boas pessoas, hoje em dia. Existem menos pessoas fazendo negócios tão honestamente, vocês dois têm que ser bons. A velha senhora pegou a mão de Suvei, tremendo. Depois que a velha senhora foi embora, Suvei pegou a caixa de biscoitos. Ficou atrás do balcão por um longo tempo. O sol brilhou através da vitrine, iluminando seus cílios caídos. Eu observei de longe, sem ousar incomodar. De repente, ela se virou e caminhou até mim, me entregou os biscoitos e então apontou para a caixa de primeiros socorros no canto da parede. Lá dentro, há algumas fotos do nosso casamento. E o livro destruído que ela valorizava, que eu escrevi para ela sobre os termos do seguro naquele ano. Fiquei surpreso por um momento e então entendi o que ela queria dizer. Fui até lá. Tirei o livro do fundo da caixa, tirei a poeira e entreguei a ela. Ela pegou o livro, virou para a última página em branco e pegou uma caneta. Começou a escrever. Suas mãos ainda tremiam um pouco, tremendo ainda um pouco. Mas as frases são lentas. Eu sonhei com meus pais. Eles estão em um lugar muito brilhante, rindo para mim. Eles parecem não te culpar. Escrevendo até aqui, ela parou por um longo tempo. A tinta espalhou um pequeno ponto no papel. Então, ela continuou escrevendo. Estou pensando. Se você é bom para mim por causa da culpa, então por que quando eu roubei o pão, em seus olhos? Só a impaciência, não a aversão. Você apenas fez uma ligação, querendo lidar com um problema. Por que você ficou surpreso por um longo tempo quando eu concordei em me casar com você? Então as orelhas ficaram vermelhas. Ela levantou a cabeça, olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas. Havia uma enorme confusão e um traço de súplica em seus olhos. Ela não estava me questionando, mas pedindo uma resposta. Uma resposta que pudesse tirá-la desse pesadelo. Eu olhei para ela, meu coração como se estivesse sendo apertado por uma mão gentil. Peguei a caneta e escrevi, traço por traço, abaixo das palavras que ela escreveu, Suvei. Eu não sou uma boa pessoa. Quando te ajudei, não pensei muito. Talvez eu estivesse de bom humor naquele dia. Talvez eu só não quisesse arrumar problemas. Quando me casei com você, eu também não tinha certeza se amava. Não tinha certeza se amava. Só sentia que estar com você era tranquilo e sem cansaço. Mas agora tenho certeza, eu não suporto te ver chorar. Não suporto ver você sendo intimidada. Quando você está sofrendo, eu queria sofrer por você. Que relação isso tem com meu pai? Só tem a ver com você, Suvei. Se eu tiver que falar em culpa, o único arrependimento que tenho é não ter te conhecido antes, para que você não tivesse sofrido tanto. E não ter te protegido, fazendo você chorar por minha causa. E sofrer. Devolvi a caneta para ela. Ela olhou para as minhas palavras. As lágrimas caíram ainda mais forte, mas os cantos da boca se curvaram ligeiramente para cima. Era um sorriso mais feio que o choro, mas era a expressão mais linda que eu já tinha visto. Ela pegou a caneta e, atrás das minhas palavras, adicionou 3 palavras com força. Eu acredito em você. Então ela colocou a caneta e estendeu a mão espontaneamente, segurando levemente meus dedos. Seus dedos ainda estavam gelados, mas aquela força firme dissipou instantaneamente toda a névoa em meu coração. Naquela noite, ela finalmente parou de dormir de costas para mim. Ela se encolheu completamente em meus braços, como um filhote que finalmente encontrou seu ninho, respirando de forma uniforme e longa. Eu ouvi sua respiração e senti que isso era tempo. Senti que isso era a música mais linda do tempo. Nós sabemos, a cicatriz ainda está lá. Talvez sempre esteja, mas pelo menos, estamos começando a aprender a conviver com ela. E porque compartilhamos esse fardo pesado, nossa conexão, em vez disso, se tornou mais resiliente. A decisão de deixar esta cidade foi tomada alguns dias depois. Não é inteiramente por causa da moda, mas sim mais por querer mudar de ambiente. Um lugar sem as sombras do passado, um verdadeiro recomeço. Suvei concordou sem hesitar. Para ela, onde eu estou é o lar. Vendemos a padaria Veiguan,
Arrumamos nossas malas e nos preparamos para nos mudarmos para o sul. Os vizinhos ficaram sabendo que íamos partir. Vieram se despedir, trazendo pacotes grandes e pequenos de produtos locais. Menina, se você se sentir injustiçada no futuro, volte. Vovó defenderá você. Ela segurou a mão de Suvei e enxugou as lágrimas. Suvei assentiu com os olhos vermelhos, colocando um saco de biscoitos recém-assados na mão da vovó. Na noite anterior à partida, estávamos arrumando as últimas coisas no sótão. Suvei encontrou uma caixa de ferro no fundo do guarda-roupa. Dentro havia as relíquias de sua avó, algumas fotos antigas. E a apólice de seguro que eu escrevi para ela anos atrás. O papel já estava amarelado, mas a caligrafia era clara. Caso eu esteja lúcido, caso um dia eu fique pobre e mendigue na rua, lembre-se de me dar uma tigela. Ela olhou para aquele papel e de repente sorriu, sorrindo e começando a chorar novamente. Ela pegou uma caneta e escreveu solenemente algumas palavras no verso para mim. Nesta vida, minha tigela será sempre dividida ao meio com você. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu a abracei. Ok, está combinado. Quando o trem partiu, a cidade que carregava tanta dor e carinho se afastou gradualmente pela janela. Suvei adormeceu apoiada no meu ombro, com a mão segurando firmemente a bainha da minha roupa. O sol brilhou em seu rosto através da janela do trem. Serena e pacífica, abaixei a cabeça e beijei o topo de sua cabeça, fechando os olhos. Como será o futuro? Eu não sei, mas contanto que ela esteja aqui, ir para qualquer lugar é lar. Finalmente nos estabelecemos em uma pequena cidade costeira e usamos o dinheiro da venda da loja para abrir uma confeitaria ainda menor. Chamado meio da tarde. Suvei é responsável por assar e eu recebo os clientes. Os dias são pobres, mas tranquilos. Ela gradualmente saiu das sombras e tinha um sorriso no rosto. Ocasionalmente, no meio da noite, ela ainda acordava assustada de um pesadelo, mas eu sempre a abraçava na primeira vez. Dando tapinhas leves em suas costas, até que ela adormecesse novamente. Em uma tarde, um ano depois, caminhamos de mãos dadas na praia. O sol poente derretia ouro, e a maré subia suavemente. De repente, Suvei parou e olhou para algo brilhando na praia. Peguei-o. Era um pedaço de vidro arredondado pelas ondas, refratando um halo quente sob o pôr do sol. Ela pegou o pedaço de vidro. Olhou para ele contra a luz do sol por um longo tempo e então o colocou na palma da minha mão, fechando minhas mãos. Então guardei. Brinquei que era um presente de namoro. Ela acenou com a cabeça vigorosamente. Seus olhos brilhavam. Uma tarde, o tempo estava abafado. Não havia muitos clientes na loja. Suvei estava na frente do balcão preparando a massa do bolo para amanhã. Eu estava sentado atrás do balcão jogando um videogame portátil. Ouvi um som agudo de respiração e levantei a cabeça para olhar. Vi a mão de Suvei segurando o batedor parar, olhando fixamente para fora da janela. Fora da janela! Um jovem pai estava carregando sua filha nas costas. A risada de sino da menina ecoou através do vidro. Larguei o livro de contas e sentei ao lado dela. Ela não olhou para mim. Seu olhar ainda seguia as costas do pai e da filha até que eles desapareceram na entrada do beco. Seu perfil sob a luz da tarde parecia um pouco pálido. Seus olhos pareciam um pouco pálidos, com uma mistura de emoções complexas de desejo e tristeza que eu não conseguia descrever. Toquei levemente seu braço. Ela voltou a si. Ela me deu um sorriso forçado e balançou a cabeça, como se estivesse bem. Então ela baixou a cabeça e mexeu a massa na tigela com mais força, como se quisesse afastar algo. Eu sei, ela estava pensando em seus próprios pais. Aquela infância que deveria ter sido acompanhada pelos pais. Cheia de risos e alegria é uma perda que ela nunca poderá compensar. É como um espinho solitário. Mesmo em dias ensolarados, ele vai doer inesperadamente. Naquela noite, depois de fechar, sentamos nos pequenos degraus da porta dos fundos para sentir a brisa do mar, o som das ondas batendo suavemente na costa. Havia luzes de pesca cintilando à distância. Suvei se encostou no meu ombro, muito quieta. Eu segurei a mão dela. A palma da mão dela estava um pouco fria. Você vai levantar a cabeça e olhar para mim com dúvida. Estou dizendo para visitar seus pais. Estou dizendo isso seriamente. Eu sei onde fica o cemitério. Está nos dados deixados por chuva de meteoros. Vamos conversar com eles, contar a eles. Contar a eles que você está bem agora. E também dizer desculpas pelo meu pai. As últimas palavras foram extremamente difíceis para mim de dizer, mas eu senti que tinha que dizer. Pensamentos rodearam por um longo tempo, lágrimas rapidamente se acumularam em seus olhos, mas ela se conteve para não deixá-las cair. Ela olhou para mim, com hesitação e medo em seus olhos, mas que eventualmente se transformaram em uma certa determinação. Ela finalmente assentiu, escolheu uma manhã com bom tempo, levando um buquê de Suvei. Um buquê que ela mesma fez com crisântemos brancos e gipsófila verde, foi para Muyuan, nos arredores.
Muiwan é muito tranquilo, uma montanha de frente para o mar, um lugar de descanso eterno e sereno. De acordo com as informações, encontramos a lápide conjunta. A lápide era muito simples. As fotos dos pais de Suvei gravadas nela já estavam borradas. Suvei caminhou até o túmulo. Abaixou-se, colocou suavemente o buquê. Ela estendeu a mão. Usando as pontas dos dedos, limpou lentamente a poeira e as folhas caídas da lápide, com movimentos suaves. Como se estivesse tocando um sonho de 1 ano de idade. Ela não chorou, apenas limpou em silêncio. O sol brilhava em seu rosto de perfil concentrado, havia uma tranquilidade quase sagrada. Eu estava parado atrás dela, não muito longe. O tempo dos pais de todos. Depois de muito tempo, ela se levantou. Virou-se para mim e acenou. Eu fui até lá. E fiquei ao lado dela em frente ao túmulo. A brisa do mar soprava nossos cabelos e as pontas de nossas roupas. Suvei olhou para a lápide. E então olhou para mim. Então ela levantou as mãos e começou a falar em linguagem de sinais. A velocidade era muito lenta, como se cada gesto estivesse expressando todo o seu coração. Pai, mãe, este é Jian Xiaoyu. Meu marido. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Continuou a gesticular. Ele é muito bom para mim. Nós temos nossa própria pequena loja. Chamada Outlet Time. A vida é muito tranquila. Estou muito satisfeita. Nós sabemos sobre as coisas do passado. Seus gestos ficaram um pouco pesados. Mas ainda firmes. Foi um acidente terrível, eu sei. Não foi culpa de Xiaoyu. Ela é diferente de seu pai. Ela virou a cabeça. Olhou para mim, lágrimas finalmente escorrendo silenciosamente, mas com um sorriso no canto da boca. Ela continuou a dizer ao túmulo, então, por favor, não o culpem, e não se preocupem comigo. Estou muito feliz agora, realmente. Vendo-a usar a linguagem de sinais para apresentar-me aos pais dela. Defendendo-me, contando sobre a felicidade dela. Minha garganta parece estar bloqueada por algo. Meus olhos estão quentes. Eu estendo a mão. E seguro firmemente a mão que ela está controlando. Viro-me para a lápide e faço uma profunda reverência. Depois de me levantar, olho para a foto borrada na lápide e digo solenemente, tio, tia, sou Jian Xiaoyu. Sinto muito. E, obrigado. Obrigado por trazerem Sivei a este mundo. Por favor, fiquem tranquilos. Enquanto eu viver, não deixarei que ela sofra mais. Usarei tudo que tenho para protegê-la. Falo devagar, cada palavra vinda do fundo do meu coração. Eu sei que promessas verbais são leves, mas é a única coisa que posso fazer. Terminada a homenagem, nós damos as mãos e caminhamos pela encosta do cemitério. No caminho de volta, Suvei parece excepcionalmente leve. Como se tivesse se livrado de um fardo pesado que carregava há anos. Ela até apontou proativamente para as flores silvestres na beira da estrada. E gesticulou animadamente para mim, dizendo que poderíamos tentar usar os galhos e folhas daquela flor para fazer corantes naturais. Desde então, senti uma certa mudança sutil em Suvei. A névoa em seus olhos, uma névoa tênue, parece ter diminuído muito. O sorriso tornou-se mais brilhante e sincero. Ela começou a planejar o futuro mais proativamente comigo, como que tipo de flores plantar na frente da loja. Por exemplo, quando tivermos economizado dinheiro suficiente, deveríamos alugar o lugar ao lado para expandir a loja. Ela até gesticulou dizendo que talvez no futuro possamos adotar uma criança. Eu sei que aquela viagem ao cemitério não foi apenas um consolo para os pais dela, mas também uma despedida formal ao passado para nós dois. Não podemos mudar a tragédia que já aconteceu, mas podemos escolher como enfrentar o futuro. Pegamos aquela meia tigela cheia de memórias amargas e a esvaziamos cuidadosamente. Então, com a metade restante, adicionamos compreensão e tolerância. E também o açúcar feito à mão por Suvei, saboreando lentamente e seriamente o sabor do resto de nossas vidas. Um dia, depois de fechar a loja, sentamos na praia para ver o pôr do sol. O sol poente pintou o mar com um glorioso vermelho dourado. Suvei apoiou a cabeça no meu ombro e de repente deslizou algumas palavras suavemente na palma da minha mão, não em linguagem de sinais, mas com os dedos, escrevendo. Eu cuidadosamente discernia. O que ela escreveu foi, meia tigela de tempo, cheia de alegria. Eu abaixei a cabeça, segurando seus cabelos.